dia. Primeiro, obrigado aí pela presença de vocês. Alguns aqui, ou muitos eu já conheço. Eu sou Renato Figueiredo, diretor aqui de vendas da NSI, da e-comics. Então, obrigado pelo tempo de vocês aqui em participar desse webinar com a gente. A gente está aqui com o Roberto Drummond, que é o nosso especialista também, arquiteto de soluções, que é quem vai passar o conteúdo para a gente aqui nesse evento. Então, mais uma vez, eu quero, em nome da companhia, agradecer a presença de todos. A gente está retomando aí uma trilha, né, de uma série de eventos, né, de webinars que a gente pretende fazer na e-comics, trazendo novidades para os nossos clientes, né, então tem bastante coisa bacana aí por vir. Hoje a gente começa, né, trazendo duas ferramentas, né, que estão dentro de um escopo de inovação e de produtividade dentro da e-comics. Então, a gente vai falar um pouco do e-comics Deck e do Analytics Hub. Talvez alguns já tenham tido algum tipo de contato com essas duas soluções, mas a ideia é que a gente passe aí a ter uma cadência, ter uma agenda recorrente em que a gente possa trazer várias soluções que a NSI tem no portfólio e que eventualmente sejam ainda pouco exploradas ou pouco conhecidas, e que a gente sabe que tem um potencial imenso, né, e pode agregar muito à operação dos nossos clientes, no dia a dia dos nossos clientes. Tem alguns lançamentos aí que a gente está trazendo em breve, que aí sim são produtos novos, né, features novas no e-comics, e muito em breve aí a gente deve, então, organizar esses novos eventos. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu passo a palavra aqui para o Roberto Drummond, que vai conduzir a apresentação. A gente vai deixar aí uns 5, 10 minutinhos para o final, né, para perguntas, mas se vocês quiserem ir colocando no chat também, o nosso time de marketing aqui, a Ana e a Lara, vão ajudando a tomar nota, para o Drummond depois tirar a dúvida no final do evento, tá? Tirar as dúvidas no final. Então, obrigado mais uma vez, Drummond, passo a palavra para você. Obrigado, Renato, obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos, prazer aí estar participando aqui da agenda com vocês, poder estar trazendo aí um informativo aqui do nosso time de arquitetura aqui da NSI. Como o Renato colocou, a gente vai ter uma série de inovações e aí a gente está trazendo para vocês hoje já dois produtos que já estão lançados, já estão disponíveis aí para os clientes hoje que estão atuando com a e-comics Suite, então já fazem parte do nosso portfólio. A gente em breve vai trazer alguns produtos que estão sendo desenvolvidos agora, enquanto a gente está falando aqui, o nosso time de produtos e data science está construindo outras soluções de inovação, e a gente vai seguindo a diretiva da nossa companhia, que é levar para o nosso cliente o melhor dentro do cenário de comércio exterior, então, trazendo para o cliente o nosso cenário de automação, de inovação, né, fazendo diferença dentro do dia a dia de um cliente, hoje de uma empresa importadora e exportadora. Bom, pessoal, vou fazer uma apresentação breve minha aqui, que faço parte recente aqui do time da NSI, tenho formação dentro da área de tecnologia, minha pós-graduação de engenharia de software, atuo hoje já, estou no meu 16º ano com software de comércio exterior, então já vivi bastante, já passei por muitos projetos, muitas empresas, estou aqui atuando como arquiteto de soluções aqui hoje na NSI. Minha expertise principal é com integração com ERPs, principalmente de câmbio e regimes especiais, mas também tenho bastante conhecimento de importação e exportação, e aproveito aqui e coloco não só eu, né, mas o time de arquitetura como um todo da NSI à disposição dos clientes para buscar informação. A gente é um link do time de produtos junto com o cliente, e esse link é bidirecional, ou seja, a gente tanto leva a informação para o cliente, quanto também traz a informação do cliente para dentro do nosso time de produtos. Então, a gente vai estar trazendo as nossas soluções aqui, core, standard, e a gente sempre está com os ouvidos abertos aí para receber, né, as melhorias ou aquilo que os nossos clientes estão esperando, boas práticas que eles estão desenvolvendo usando a nossa solução. Então, a gente está aqui à disposição para esse canal também. Bom, pessoal, falando aqui da nossa agenda, então hoje a gente pretende trazer para vocês duas features, né, duas funcionalidades aqui do e-comics Suite, do nosso portfólio, né, são dois add-ons que trabalham integrados ao e-comics Suite, né. O e-comics Deck, ele trabalha integrado à nossa plataforma de importação e de exportação, e o Analytics Hub praticamente é a entrega toda a nossa plataforma, desde importação, exportação, câmbio, OEA. A gente também tem o módulo de workflow que também trabalha combinado com o Analytics Hub, numa visão, né, de gestão, automação, gestão por indicadores e etc. Então, a nossa agenda hoje, pessoal, a gente vai trazer para vocês, dentro desses dois sistemas, dessas duas aplicações,
falar um pouquinho de como que eles operam, né? Então, colocar que o deck também ele é uma integração facilitada para uma plataforma amigável para você estar trazendo os seus parceiros que também fazem parte do teu ecossistema de comércio exterior. Então, é uma ferramenta que vai permitir não só para a empresa, um ponto importante, hoje a gente tem uma visão de que a empresa importadora e exportadora, ela não é uma planta única, sediada num único estado, né? A gente tem muitos clientes que são multiplantas e às vezes a gente tem outros colaboradores que estão repositados em outras plantas e trabalham com envio de e-mails, envio de documentos, envio de uma série de informações que vão colaborar para um processo de importação e exportação. O DEC também tem essa amplitude, ele também consegue embarcar esses agentes que não vão precisar ser treinados na ferramenta principal, que não fazem parte do core da operação né, da operação de importação e exportação, mas eles colaboram com alguma coisa. E às vezes essa colaboração é uma informação sensível, é uma data, às vezes é um documento importante, às vezes é uma etapa do processo que é significativa, mas que hoje a empresa está fazendo uma gestão por e-mail, que ela está fazendo uma gestão através de um sharing de documentos, e que aí tem uma ação manual que depende de uma ação de outros colegas e que a gente pode estar colaborando com a nossa ferramenta do Economics Deck já integrada, e eu vou mostrar como isso vai acontecer. Então, a gente também vai falar de como essa tecnologia ajuda nessa integração e um ponto importante, como que essa automação acontece e qual que é o reflexo dela para o cliente, né? Então, como que isso reflete para o cliente, né? Qual que é o objetivo dessa aplicação? O Analytics já tem uma natureza que é a gente poder estar fazendo a disrupção da informação, ou seja, o cliente que está operando o e-commerce, que hoje está buscando a automação dentro da ferramenta, ele também está buscando obter o melhor da informação, né, o insumo. Porque, assim, quando a gente tem uma ótica de importação e exportação, gente, é importante saber que eu tenho que importar com a maior velocidade possível. Por que que a gente fala isso, né? Por que que importar rápido é importante? Porque isso diminui estoque, diminui custo, né? Diminui o custo da importação. Às vezes eu vou ter que fazer um comparativo de custo versus tempo de importação. Como que eu consigo fazer essa análise disruptiva do meu processo hoje? Né? Então, o Analytics é uma plataforma que trabalha integrada ao e-commerce. Então, tudo que acontece no e-commerce, o cliente consegue fazer a análise dentro do Analytics. Um ponto importante que eu vou colocar para vocês é uma plataforma super moderna, que o cliente também pode ter relatórios específicos dele, onde a gente, isso potencializa o uso da nossa ferramenta principal, né? Então, é claro que o objetivo é a gente integrar com um portal único, o objetivo é a gente calcular a nota fiscal sem nenhuma margem de risco ou erro, etc, etc. Então, isso já é um commodity. A gente está trazendo para você exatamente aquilo, né? A camada de maturidade final para você ter uma solução de comércio exterior é você obter o dado da tua operação. E aí o Analytics vai não só trazer essa informação, mas te permitir uma gestão por indicadores, né, uma gestão através de controle de desvios, né? Eu vou atuar nos meus processos que, obviamente, teve uma particularidade, que teve um atraso, que teve uma informação relevante que pode estar gerando um impacto dentro do meu processo fabril, de uma forma geral, né? Não só dentro do cenário de comércio exterior, não só a célula, mas olhando para a empresa como um todo, a empresa importadora e exportadora, né? E essa tecnologia de disrupção de informações, de como que a gente vai estar operando. E um ponto importante, né? Em que formato isso opera, né? Então, a gente também vai trabalhar essa informação e, no final, a gente abre para vocês colocarem para a gente aqui as questões ou dúvidas que vocês desenvolvam ao longo aí dessa jornada do que a gente vai estar trazendo hoje, tá? Ok. Pessoal, começando, então, o nosso processo aqui, falando do e-commerce Deck, né? Então, como eu já dei o nosso start aqui, é uma plataforma que traz para o cliente a comodidade dele embarcar prestadores de serviços e outros intervenientes do teu comércio exterior, sem a necessidade, por exemplo, de você estar executando um treinamento específico com esse agente. É uma plataforma super amigável, ela não vai ter nenhuma complexidade de mobilidade de uso, é de fácil adaptação. Você pode colocar inúmeros players, ela não vai ter uma limitação de acessos, você vai poder estar colocando, eu tenho mais 20 ou 30 agentes, 100 agentes, eu posso estar embarcando todos eles. É uma plataforma que vai poder colaborar com a inserção de lançamentos de despesas que vão ser convertidas em numerários, o cliente pode optar pelo lançamento de datas do cronograma, follow-ups dos processos e anexação de documentos. Então, é uma plataforma que vai trazer para o cliente a possibilidade dele estar ingressando através de um portal conectado ao e-commerce suite, né?
toda essa informação que a gente está colocando para vocês aqui, tá? Um ponto importante, gente, o deck é um produto core, então já é uma facilidade do cliente poder estar optando uma solução que já está produtizada, homologada, então já está testada, então a gente não está propondo para vocês o desenvolvimento de nada aqui, tá? Que benefícios o cliente atinge hoje com o e-commerce Deck, né? Então, eficiência de lançamentos das despesas, dos cronogramas, etc. Por que a gente está falando da eficiência? Eu estou lançando numa plataforma que já está conectada. Eu não estou lançando num dado, num campo vazio, que não vai ter num contexto e que vai estar depois sujeito a uma validação posterior. Não, isso vai acontecer ali durante no uso da plataforma. A plataforma já tem essa característica de você submeter esse envio ao e-commerce já com esse critério de validação, tá? O cliente pode pleitear melhor serviço? Óbvio, a gente está falando aqui de despachantes, agentes de carga, armadores, então tem uma série de intervenientes que vão estar participando do teu processo de comércio exterior, que às vezes o que você precisa receber dele é uma data, né? Poxa, eu preciso saber quando a minha mercadoria chega ou quando a minha mercadoria embarca, eu preciso saber uma determinada informação. Eu preciso ter o compliance dos documentos que são relativos à minha companhia, à empresa, importadora, exportadora que eu defendo, estarem anexos ao meu processo. Por quê? Eu posso sofrer uma auditoria. Como que eu vou garantir esse compliance? Eu vou ter que pedir esses documentos para esse agente? Poxa, se esse agente pode submeter esses documentos através de um portal, através de uma API, imagina o facilitador que vai ser esse processo, né? Então, eu também posso pleitear para esse agente assim, poxa, como eu estou diminuindo o seu ônus aí de sizing, por exemplo, de documentação, você está salvando na minha plataforma. Então, você pode estar negociando melhor preço. Então, estou conjecturando aqui para vocês, gente, mas é óbvio que vocês entenderam aí o ponto que a gente quer colocar. Às vezes, a gente também pode usar a plataforma para a gente também ter uma melhor gestão de negócios em relação a essa parceria. E um ponto importante é ganha-ganha, porque ele provavelmente do lado dele também está assim, poxa, esse sizing está complicado, porque o nosso métier principal, a NSI, trabalha com software. Então, para a gente, o hosting, a nossa parceria com a Oracle aqui é conveniente. Para a gente, essa escalabilidade é normal, faz parte do nosso CERN. Porém, para uma empresa que tem outro CERN de negócio, para ela poder fazer essa ingressão de software é muito mais complicado, né? Então, a gente vai facilitar esse processo. Então, esse é um dos exemplos que a gente está colocando. A rapidez na operação, então a gente está falando também de, às vezes eu tenho um dado que é fundamental chegar para mim, pode ser uma data, pode ser uma informação do meu processo, um ponto que eu uso bastante de comparativo do DEC o cliente hoje recebe e-mail de todos esses intervenientes, com assim, ó, não teve container suficiente para sua exportação, então o processo XPTO vai atrasar. Imagina se ele lança essa informação direto no teu embarque através do DEC. Em vez de ele te mandar um e-mail que você vai ter que repositar, que você vai depois ter que notificar todo o seu ecossistema interno, porque você não vai ser um analista de exportação, a tua empresa vai ter um fórum enorme, tem os gestores, os coordenadores, etc. Todo mundo que está relacionado, você vai ter que compartilhar essa informação. Se ele grava isso dentro do teu processo, legal, você já sabe que o teu processo parou, já sabe o motivo e quando aconteceu. E o ponto mais importante, a velocidade com que essa informação vai chegar para você, tá? E aí, é claro, o Analytics ainda colabora ainda mais. Por quê? Lá no Analytics, eu posso acessar lá no meu calendário de embarque uma informação que ele imputou pelo deck. Então, olha como que as features vão se complementando e vão trazendo essa automação. O cliente vai experienciando essa automação ao longo da jornada de toda a plataforma, né? E, claro, tudo com o core do e-commerce suite. O deck é válido para importação e para exportação, e ele também vai ter APIs para a gente ter essa integração através de sistemas. Por quê? Eu estou aqui colocando que você pode convidar esse parceiro para atuar dentro do portal, óbvio que a gente está colocando que é uma possibilidade, inclusive não vai, é amigável, porém tem alguns parceiros que vai ter uma volumetria que não é tangível, ele está acessando um portal diariamente lá para poder estar lançando isso. Ele vai falar para você, eu quero te mandar os documentos, eu tenho 1.000, como que eu vou fazer? A gente tem uma API de entrada no deck, onde uma interface, 1.000 processos, 1.000 documentos não vão ser nada, né? Para um processo de interface, um envio de documentos assim, com essa volumetria, é quase que instantâneo. Então, ele vai acontecer esse processo, para ele vai ser transparente. Compliance de dados, pessoal, um ponto importante. Quando a gente fala do deck, isso é um outro item que ele também agrega bastante valor, que é
eu poder estar fazendo esses lançamentos através de formatação que o sistema vai entender, né? Eu não posso também lançar lá termos de pagamento, condição de pagamento, eu acho que é à vista, às vezes talvez seja antecipado. Não, ele vai selecionar um código existente dentro do e-commerce. Então, quando esse dado vier para a gente dessa despesa, a gente já vai atribuir exatamente naquele embarque com todos os dados necessários para isso ser depois ser repetido para o ERP. Né? Então, quando a gente fala de ter uma porta de entrada e essa porta tem controle, que é o que o DEC estabelece, é esse compliance que a gente propõe com essa ferramenta. Então, ele vai ter uma lista de valores possíveis para ele poder lançar os valores que ele vai ter que lançar dentro do DEC. E isso é o compliance que a gente está propondo com essa ferramenta. Não estou colocando que ele não vai fazer isso por e-mail, mas acontece que é muito mais difícil quando ele for fazer isso, porque ele vai ter que armazenar os dados lá do lado dele. Enquanto que o nosso portal, ele já está num ambiente que está através de um login, então ele já acessou um login, ele está lá seguro e ele pode estar atuando dentro das informações que você vai determinar que ele pode ver. Então ainda tem um perfil de acesso para ele poder estar fazendo essa operação. Segurança, um ponto fundamental hoje, né, gente? Quando eu falo até, tanto o DEC quanto o Analytics são ferramentas cloud e estão hosteadas aqui na nossa plataforma. O grande ponto é, que nível de autenticação eu tenho, né? HTTPS. Então, assim, a gente está falando de um ambiente seguro. A gente não está falando de um dado que vai estar suscetível a estar fazendo uma interceptação ou de um ambiente que pode estar sendo interceptado. Então, esse também é um outro ponto sensível. Quando a gente também está falando para o cliente utilizar o DEC para fazer essa transmissão de documentos, é para diminuir a possibilidade dele de ser interceptado. Porque se eu fico transitando isso por e-mail, óbvio que o e-mail também vai ter camadas de segurança, né? E aí cada companhia vai ter a sua variância. Mas a gente também está falando de uma tecnologia que está segura, é um meio que a gente pode providenciar essa segurança, inclusive a gente menciona, né, que as credenciais serão armazenadas no HTTPS e a cópia da chave pública fica no wallet do servidor da aplicação. Então, isso por si só já é um dos itens de segurança que é um diferencial para a gente estar colocando também isso dentro da tua companhia. Então, a gente não está te convidando para um canal que vai ter uma exposição para você. Como que isso ocorre, pessoal? Né? Então, como a gente colocou, o deck ele é super amigável. Então, logo no login, eu já vou poder tanto fazer o logon, quanto tem um outro botão de solicitação de acesso. Então, para o parceiro, ele vai receber um link e aí ele faz a solicitação do acesso e aí o cliente loga no deck, no portal, e faz a operação de permitir esse acesso, atribuir o perfil de como que ele vai poder, o que ele vai poder fazer, né, que operações ele vai poder fazer. Então, isso já faz direto dentro do portal, não é necessário nenhuma ação por parte do nosso time, é uma ação que o próprio cliente pode estar gerenciando junto desses parceiros e desses intervenientes. Por isso que eu também volto a reforçar, né? Drummond, eu tenho um ambiente aqui onde eu tenho multiplantas, né? E aí tem um monte de gente que me manda e-mail, porque, obviamente, ele tem que compartilhar comigo aquela documentação. Pô, recebeu um determinado item lá na expedição dele, ou saiu um determinado faturamento lá da expedição, ele tem que anexar para mim aqui uma nota fiscal, ele tem que anexar para mim um documento que é, hoje, dentro do meu processo, o gatilho. Indiferente se dentro do e-commerce isso já foi disparado, já foi até registrado a DUI, mas o meu processo exige que a documentação esteja, né, em compliance comigo aqui. Eu tenho que estar lá na minha biblioteca virtual, anexo lá dentro do e-commerce para eu poder dar sequência. Imagina se ele pode lançar isso através do deck e isso já acontecer de forma automática, em vez de ele te mandar esse e-mail e você ter o trabalho de fazer o download do e-mail e depois anexar na biblioteca virtual. Então, é esse ponto de automação que a gente está propondo para vocês. Né? E um ponto importante, gente, para o cliente que já tem o e-commerce suite, o processo fica inalterado. A gente não está propondo uma alteração do processo. A única coisa que a gente está incluindo é uma automação para o processo que você já faz. Eu tenho validações do workflow, Drummond. As validações vão valer do mesmo jeito. Todas as tuas validações do workflow, todas as tuas automações que você possui lá, o deck, quando eu lançar um numerário, quando eu lançar um cronograma ou quando lançar um documento, ele também vai respeitar essa mesma camada de processo que já está hoje configurada para a tua solução. Tá? Um adendo, tá, pessoal? Pela própria plataforma, eu posso, por exemplo, fazer um upload de despesas. Deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês esse ponto aqui. Deixa eu acessar aqui o deck. Aqui eu já estou logado, tá, pessoal? Só para, como a gente está aqui numa sessão aqui ao vivo,
Então, eu já deixei logadas as ferramentas aqui. Então, aqui eu estou no ambiente de demonstração nosso do deck, tá? Então, logo que eu já acessei, a primeira coisa que ele me mostra é um dashboard já com algumas estatísticas do que eu tenho. Então, por exemplo, eu tive dos meus lançamentos de despesa, 24% aqui foram processados com sucesso. Eu tive alguns aqui que estão em processamento, eu tive alguns que estão inutilizados, alguns processados com erro. Então, eu já consigo ter uma visão de como que estão esses lançamentos, né? Um ponto importante, o portal ele é bidirecional na comunicação também de status. Quem lança recebe um status se aquilo deu certo sim ou não. Eu vou explicar como isso acontece também. A mesma coisa com os documentos, ó, eu tive aqui, ó, quantos 56% dos meus documentos foram processados com sucesso já estão lá na minha biblioteca virtual do eComics, tá? Claro que a gente fez aqui, né, para a gente ter uma demonstração os outros casos, mas então em processamento eu tenho um número então inutilizado, alguns com erro, e como eu mencionei aqui, eu posso solicitar o acesso. Então, é bem simples esse processo. Então, por exemplo, eu posso dar o incluir e solicitar o acesso ao ambiente, tá? Uma outra característica da plataforma também, eu posso configurar uma subscription. Por exemplo, toda vez que acontecer, eu quero que mande um e-mail para o Ramon. Ramon é o nosso líder aqui da arquitetura, tá? Aqui da NSI. Então, eu posso configurar para o Ramon receber um e-mail dizendo que alguém solicitou acesso ao deck. E aí ele pode vir aqui no deck e configurar e fazer esse ajuste. Então, isso também faz parte da plataforma. O próprio cliente pode estar gerenciando essa operação, tá? As despesas, uma outra funcionalidade que eu acho super interessante, eu posso incluir uma despesa, um numerário um por um? Pode, perfeito. Aqui eu posso preencher, como eu disse, né, ele vai ter aqui já uma lista de valores possíveis, né? Então, se eu vou dizer se é para importação, quando eu selecionar a empresa, ele também vai listar as empresas possíveis para mim e etc. Mas eu também posso fazer o seguinte, Drummond, e se esse meu agente ele já tem hoje isso dentro de um layout Excel? Eu consigo incluir esse layout Excel, consigo configurar esse determinado layout Excel dentro do deck para eu poder selecionar esse arquivo e já adicionar essas despesas de um layout já pré-formatado? Pode. Isso também é possível pela própria plataforma, tá? Então, aí, gente, dentro desse cenário, ele vai me permitir fazer os lançamentos tanto de despesas quanto dos meus diários. Então, também vou poder aqui, dentro do meu diário, fazer a inclusão de um follow de um processo específico que eu tenho de um embarque, né? Então, poxa, eu tive uma issue dentro do embarque, ou não, embarque liberado, né? Então, pode ser, às vezes, não é necessariamente uma notícia que é um passo negativo, pode ser uma informação positiva. Ó, o embarque foi liberado. Então, eu posso fazer isso, assim como eu também posso estar inserindo uma etapa do cronograma. O cronograma dentro do e-commerce ele vai ter um papel super fundamental, que é ele que compõe o lead time da operação. Né? É assim que eu vou conseguir acompanhar uma operação de importação e exportação. Então, eu já lá no meu desenho, eu vou estabelecer todas as minhas datas de cronograma. Com o workflow, eu consigo atingir a automação. Quando acontece tal coisa na minha PO, automaticamente põe uma data lá no meu cronograma. PO aprovada, green light recebido. Né? Então, eu posso estar automatizando. No Analytics, eu vejo isso. E aqui no deck, eu colaboro com o quê? Com o input desses outros intervenientes que não estão acessando o e-commerce. Normalmente, o fulano vai te mandar uma data, vai te mandar um e-mail com aquela informação. E aí ele pode estar substituindo esse e-mail por esse acesso na plataforma. E está lançando aqui, que já vai parar direto no teu embarque, já vai fazer parte do teu cronograma e do teu lead time, dessa data realizada ou prevista do que ele tem naquela informação. Então, é uma forma de input. Ele também vai ter aqui, né, o subscription, também posso ter um e-mail para um alerta dizendo, ó, o cara colocou a data de chegada da mercadoria, ó. Né? Então, também posso ter uma outra forma de estar alertando toda a minha cadeia com essa informação, tá? Bom, o deck também vai permitir, pessoal, além da tela, né? Então, além da possibilidade de eu estar fazendo esse lançamento direto pelo portal, eu também posso estar recebendo isso através de uma API, né? Então, aqui eu tenho a figura desses agentes, e aí eu tenho o e-commerce suite, e eu tomei a liberdade de colocar o ERP aqui para vocês já terem um pouquinho daquela visão do que eu estou colocando. Olha a automação que eu consigo gerar quando eu, por exemplo, recebo um numerário automático. Esse numerário vai vir para o e-commerce. É óbvio que ele fica sujeito às minhas camadas de aprovação, à minha hierarquia de aprovação. Então, isso não muda. Todo o processo que já existe dentro do e-commerce acontece da mesma maneira, tá? A diferença é que eu posso aprovar esse numerário e aí ele já ir para o meu ERP.
tá? Então, pode ser um ERP que está por ETL, por SAP, por Oracle, isso não vai mudar o cenário, mas que eu consigo estar fazendo uma automação desde o lançamento desse numerário, né? E aí, como eu mencionei, ele pode tanto estar fazendo isso por uma API, quanto pela própria tela, por um layout já pré-definido. A API do DEC, gente, vai admitir um lançamento de numerários, do cronograma e de documentos. Tá? Então, essas três etapas a gente pode estar utilizando uma API. Se você que é cliente aqui do e-commerce e tem curiosidade de saber, a gente pode compartilhar com vocês esse material, que vai ter esses layouts dessas APIs. E um ponto importante, gente, eu não sei se todo fórum conhece a definição de API. A API é uma porta de entrada para dentro do sistema formatada. Significa o seguinte, ela já vai consistir, por exemplo, quando ele vai lançar um numerário, se esse embarque existe, se esse embarque não está fechado. Então, a API já vai fazer essas consistências todas. A gente não está falando dele incluir um dado numa tabela vazia, numa tabela crua, assim, sem nenhuma formatação. Então, a API ela é uma porta regulamentada de entrada dentro do sistema. Por isso dessa importância, tá? Ah, Drummond tem que se desenvolver porque ele vai ter que utilizar o seu layout para levar esse dado. Pessoal, pensem numa operação em que a volumetria é significativa, o quanto que desenvolver uma interface que vai acontecer uma vez só é, significativa dentro da operação, né? Então, assim, imagina, eu vou falar com esse agente, eu falo com ele todo mês, toda semana, todo dia. E aí ele me manda essa informação, por exemplo, documento, numa empresa que tem 500 processos de importação, um agente como despachante provavelmente vai te mandar documentação diariamente. E aí, se você está falando de uma API que vai funcionar diariamente, 24/7, basicamente o custo dela fica bem insignificante perto do valor da operação que ela vai estar agregando para você, tá? Então, eu acho que aqui é um outro ponto que esse sistema também aproxima muito, essa camada que aproxima muito o cliente, da automação que a gente está propondo aqui. Como que isso funciona, pessoal? Então, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, de como que isso vai funcionar em um fluxozinho para explicar. Então, eu vou ter aqui para o lançamento das despesas, né, que eu posso tanto receber pela próprio portal, via web service, ou uma carga de arquivo também, ou um SFTP. Até um SFTP é possível. Eu posso ter um layout em que ele está me mandando essa informação e eu estou processando isso também, entrando dentro do deck também, tá? Aqui eu coloquei algumas telas que vão ser as mesmas que vocês já operam dentro do e-commerce, tá? Um outro ponto bem importante. Como eu mencionei, a gente não vai estar refazendo nenhuma configuração do que você já utiliza. A gente, quando o cliente ingressa dentro do deck, eu só vou estar configurando as especificidades do deck. O processo dele permanece intacto. Como que tem início o lançamento de uma despesa pelo deck? Então, o usuário vai lá e lança ela no portal, ou recebe através de uma tecnologia que eu já mencionei. Ele envia essas despesas para o e-commerce e é criado um numerário no e-commerce. De novo, tá, pessoal? Esse numerário vai respeitar as mesmas regras que a tela já tem. Se eu tentar criar um numerário no embarque que já está encerrado, ele também vai consistir dizendo, ó, embarque encerrado e vai voltar essa mensagem para o portal. Tá? Então, o numerário não vai ser aprovado. Uma vez que é criado o numerário, no portal, o usuário também pode acompanhar esse status, tá? Assim como quando o numerário é aprovado e a gente também tem essa atualização de status. Então, voltando um pouquinho aqui na aplicação, deixa eu carregar os meus lançamentos aqui, só para exemplificar isso para vocês. Deixa eu botar aqui o módulo de importação, retroagir aqui a minha data, vou colocar todos aqui para eu ter um filtro significativo aqui, para poder exibir para vocês. Então, vocês vão ver que eu vou ter aqui, ó, erros de processamento, numerário criado, mais para baixo aqui eu vou ter, ó, numerário desaprovado, então não foi aprovado esse numerário, né? Numerário excluído e eu tive numerário aprovado. Tudo isso aqui, pessoal, são ações que foram acontecendo dentro do e-commerce, né? Então, eu só fiz o lançamento pelo portal. Toda a atividade de aprovação, hierarquia e etc., toda ela acontece dentro do e-commerce, né? Conforme o processo que o cliente já tem. Então, é claro, aí aqui inclusive tem os botões de reprocesso, quando eu tive um erro de processamento, de enviar, e etc. Mas o grande ponto é, o cliente consegue fazer essa gestão toda lá. Essa plataforma que eu estou mostrando para vocês, gente, eu vou explorar um pouquinho mais no Analytics, mas só para explicar um ponto importante, toda essa plataforma é em Apex, que é uma tecnologia que a Oracle tem, né, que através da parceria que a NSI possui, a gente está desenvolvendo os nossos novos produtos nessa tecnologia. Ela me permite, por exemplo, eu filtrar pelo própria coluna, tá? Então, ó, numerário rejeitado. Então, eu posso filtrar todos que foram rejeitados aqui, tá?
posso mudar a ordenação das colunas, eu posso fazer um download para Excel dessa informação, se eu desejar, posso estar incluindo uma pesquisa específica dentro desse cenário. Então, tudo isso vai ser possível por causa da plataforma em que isso está sendo desenvolvido, tá? Inclusive, todos os nossos produtos, o Digital Assistant, que é uma outra inovação que eu também estou fazendo pontualmente, e a gente já teve o Daniel aqui da NSI, o Ramon, notificando isso em alguns eventos da NSI, também é feito na mesma plataforma, assim como o Analytics. Então, a gente está hoje fazendo essa migração gradual para essa plataforma, e basicamente o e-commerce vai ter essa roupagem. Voltando. Então, aqui, pessoal, seguindo aqui a nossa jornada aqui, eu vou ter a data vai seguir um fluxo similar, onde o usuário também vai inserir a data, vai submeter o e-commerce. Quando a data é criada no cronograma, o usuário tem um status de que essa data foi realizada. Um ponto importante, gente, o status ele é fundamental porque esse interveniente que está fora, ele vai ter certeza que você tem acesso à data. Ele pode até não saber se você consultou, né? Obviamente, ele não vai avaliar a sua disponibilidade, mas ele vai receber o status de que isso aconteceu. A mesma coisa para o diário e follow-up. Então, eu também vou inserir isso no portal, vou submeter, acontece a criação desse diário dentro do embarque, da fatura, da importação, da exportação, é válido para ambos, e tem a atualização desse status também, tá? Os anexos vão seguir praticamente o mesmo processo, tá? A diferença é que o anexo eu vou ter esse ponto, porém, quando ele está anexado à biblioteca, o usuário do e-commerce pode, inclusive, excluir o arquivo da biblioteca virtual. Tá? Então, a gente, obviamente, vamos supor que ele errou, colocou um anexo errado, eu também não preciso ficar com aquele dado lá inválido dentro do meu processo. Então, eu posso estar excluindo lá. O agente que opera o e-commerce suite, ele é proprietário da informação lá. Então, é ele que vai designar o que vai acontecer. Tá? Mas, uma vez que eu submeti aquele documento, eu também recebo, documento anexado à biblioteca virtual. Então, isso aqui faz parte já do meu processo de importação e exportação, tá? E, de novo, pessoal, a facilidade, né, versus um ponto que a gente pode estar comparando, por exemplo, de você estar recebendo isso por e-mail anexo, de você ter que fazer o download, de você depois ter que abrir lá o e-commerce, identificar o teu embarque, anexar na tua biblioteca virtual, enquanto ele pode estar fazendo isso direto do deck, um ponto importante, sem nenhum treinamento. Conforme eu mencionei, a nossa plataforma, ela é amigável a ponto de o cara está dentro da tela, ele já consegue saber onde que ele tem que se situar e o que ele vai fazer, né? É claro, ele vai ter que ter um período de aprendizagem, é óbvio, vai ter, mas não requer um treinamento massivo, não requer uma etapa de acompanhamento, por exemplo, não vai ser um processo que vai requerer muito para ele acontecer. E, de novo, ainda tem a possibilidade da gente ter uma API para eu receber esses documentos. Então, eu vou ter 10 documentos por processo de importação. Certificado de origem, EBL, um monte de informações, invoice, proforma. Então, assim, eu posso estar avaliando de eu ter uma API para receber toda essa documentação? Pode, tá? Legal. Pessoal, aqui eu encerro o nosso overviewzinho do deck. Aí eu deixo vocês à disposição também, se vocês quiserem mais detalhes, a gente depois pode ter sessões aí específicas para essa informação. Vamos falar agora da disrupção, né? Continuando a nossa agenda, Analytics Hub, né? Então, o Analytics Hub é o nosso portal para a gente poder estar automatizando a gestão, planejamento, né? Gestão por indicadores, dashboards, relatórios. Por quê? Uma vez que eu tenho o e-commerce, que por si só já traduz para o cliente através da integração que ele tem com ERPs e através da integração que ele tem com as plataformas de governo, já ele consolida um monte de informações da importação e exportação, que eu vou receber um pedido de venda, que aí depois vai virar um processo de importação, que eu vou transmitir uma DI, uma do INPE, um catálogo de produtos, etc. Mas toda essa informação está contida dentro dessa base. A gente tem relatórios no e-commerce? Óbvio que a gente tem relatórios, né? Mas e se eu puder acessar isso através de uma plataforma moderna, né, que já está integrada, e um ponto importante, em tempo real, né? E ainda com essas facilidades que o Apex está trazendo para a gente, que isso é um outro importante, é um salto importante para a gente poder ter essa formatação de acompanhamento, né? Eu, particularmente, sou fã do calendário de embarques do Analytics. Eu acho que ele, para mim, é uma ferramenta, eu vou mostrar ele para vocês, um dos que traduz muito disso de
planejamento, gestão por indicadores, etc. É uma ferramenta que tem essa característica e, para mim, o resultado para a pessoa que está hoje na coordenação, na gestão e até para o analista mesmo de importação, a facilidade que ele te dá de você acessar essa informação. E um ponto importante, tá, gente? Tudo esse portal que eu estou falando, tanto o DEC quanto o Analytics, eles vão operar dentro do mobile, porque eles são plataformas que já são admissíveis dentro desse formato. Então, eu posso, por exemplo, hoje na tecnologia atual, acessar um browser dentro do meu celular e também acessar o Analytics. Tá? Então, já são plataformas que vão ter essa particularidade e que é, por si só, um facilitador. Um ponto, o Analytics ele vai me permitir acessar dados de quê? Né? Importação, de exportação, de câmbio, né? Então, a gente acaba também tendo dentro do comércio exterior, a parte logística é óbvio que ela acaba tendo um destaque sempre importante, mas a gente não pode esquecer que todas as empresas dentro do Brasil que estão operando importação e exportação, em algum momento elas vão ter que registrar um pagamento ou um recebimento internacional. Isso pode acontecer de duas formas, com um contrato de câmbio ou numa conta corrente no exterior. Ambas estão dentro do e-commerce e ambas podem ser acompanhadas aqui pelo Analytics. Então, o câmbio também vai ter uma relevância fundamental dentro da operação. O workflow é um outro módulo nosso que permite o cliente ter uma automação também bem significativa dentro da base dele. O Analytics também tem uma seção específica do workflow, onde eu posso fazer acompanhamento de relatórios de lead time, de acompanhamento de worklist. Então, é literalmente uma disrupção daquilo que eu estou já automatizando do e-commerce suite, tá? O OEA, então, a gente também vai ter a nossa ferramenta de gestão de riscos e compliance, e a gente tem dentro do Analytics uma seção específica para eu poder fazer o acompanhamento de como que estão as etapas do meu processo de compliance, de segurança e de conformidade, né? Então, eu consigo ver com que ações foram iniciadas, que ações ainda estão paradas, que ações estão com pendente de evidência, aonde que estão os meus riscos, né? Se eu for auditado amanhã, o que acontece? Quem que eu tenho que cobrar? Onde que eu estou atrasado? Então, toda essa gestão e todos esses indicadores ficam disponíveis dentro da plataforma do Analytics. E, de novo, pessoal, plataforma Apex é uma tecnologia a última, né? Não tem hoje mais moderno, então já é uma das tecnologias hoje mais modernas que existe. Permite para o usuário também ter uma mobilidade incrível, ele pode personalizar, ele pode selecionar quais colunas ele quer ver, ele pode ordenar as colunas, ele pode incrementar filtros específicos do que ele quer, ele pode compor um filtro dentro da solução, ele pode, de uma única lista que ele já está vendo na tela, compor um gráfico específico que ele quer estar projetando daquela lista, pode estar exportando isso para um HTML, para um CSV, ou isso também para um e-mail, ele também pode estar facilmente colaborando com esse dado. Um ponto importante que é trabalhar dentro de uma companhia, quem já fez operação assistida sabe disso, né? Quem acompanhou muito um processo do cliente, sabe, a realidade do cliente vai ser operar e disponibilizar informação, operar e disponibilizar informação. Então, isso vai ser um cenário que vai acontecer com uma triabilidade incrível, assim, vai ser o tempo todo. Então, quando você tem uma plataforma que te permite fazer isso de forma fácil, o e-commerce já permite, tem praticamente todas as telas do e-commerce já vão te permitir uma extração, mas você vai, dentro do Analytics, alcançar isso com um visual muito mais potencializado, tá? Aqui, pessoal, eu tenho alguns exemplos. Então, quando a gente fala, né, dessa tecnologia, então eu tenho, por exemplo, no câmbio, a possibilidade de eu estar acompanhando aqui, né, todos os meus pagamentos e recebimentos. Aqui ele já tem um indicador de parcelas a vencer, parcelas vencidas, a mesma coisa para o recebimento, então eu também consigo fazer esse acompanhamento. Da parte de exportação, eu também consigo acompanhar por status do meu processo, né? Então, eu tenho alguns aqui aguardando faturamento, desembaraço, embarque, averbação, aguardando encerramento. Então, eu consigo ver isso num gráfico já de cara. A hora que eu logo dentro da ferramenta, eu já vou ter alguns gráficos, alguns dashboards que já vão me trazer esses resumos, onde em alguns eu vou poder até fazer um drill down para eu já, opa, quais são esses 10 processos que estão nessa etapa aqui que eu preciso atacar esse ponto aqui da minha informação, né? Como a gente mencionou, a gestão por indicadores. Então, atacar aquilo que mais é pertinente nesse momento, né? Também vou ter aqui o calendário de embarques, inclusive ele já tem uma demonstração bem interessante, que é por cores, eu já consigo ver como que estão cada etapa e quais embarques eu tenho em determinada data, né? Então, aqui eu posso mover
pelo mês, pelo ano, eu posso acompanhar isso de forma dinâmica, bem fácil, bem com um visual bem interessante e importante. Ah, peraí, deixa eu ver esse embarque aqui, né? Deixa eu fazer um drill down dentro dele e acessar todos os dados dele para poder avaliar por que que ele está ainda nessa etapa. Será que eu tenho algum diário que eu não vi? Será que tem algum follow que foi anexo lá dentro do deck e que eu ainda não tive ciência, que pode estar já uma informação presa já dentro desse embarque, que teve uma issue ou teve, às vezes até teve uma antecipação. Nossa, mas tá, o embarque já está disponível, já está embarcado? Poxa, não sabia, deixa eu ver o que aconteceu. Ah, teve um cancelamento de containers e teve um container livre e aí o meu agente de carga antecipou meu embarque. Notícias boas são sempre bem-vindas, né? Então, até isso a gente consegue estar acompanhando através dessa plataforma. Deixa eu demonstrar para vocês um pouquinho aqui do Analytics. Então, aqui, pessoal, logo que eu logo, ele já vai ter aqui todos os módulos, inclusive até o Repetro também consta aqui, né? Então, aqui dentro da importação, eu vou exemplificar alguns, tá, pessoal? Nossa base de demonstração aqui, ela, obviamente, não vai ter a riqueza de detalhes que vai ter a base, por exemplo, de um cliente, onde vai ter uma volumetria de processos muito mais significativo, mas aqui ele já vai me trazer, né, quais processos estão aguardando registro, desembaraço, recebimento, em trânsito, quantos estão em atraso, eu posso já diretamente acessar esses embarques que estão em atraso, eu posso acompanhar por responsável quais são os meus embarques, então eu posso acompanhar aqui e um ponto, posso avançar dentro desses embarques aqui, por exemplo, da Bruna, todos os embarques que a Bruna está hoje conduzindo, que estão com ela, né? Então eu também consigo trabalhar na minha worklist, como que está a minha distribuição hoje dos meus processos. Então, tudo isso na própria capa do Analytics de importação. Os meus processos que estão em andamento, né? Aqui os meus valores aqui já consolidados de FOB e de frete, né? O embarques por canal. Aqui uma funcionalidade que eu acho bem interessante é eu também poder estar explorando por status todos os processos que estão aqui consolidados naquele número. Então, tudo que está em trânsito, né? E aí eu ainda posso, aqui do que está em trânsito, eu ainda posso visitar em detalhe cada embarque aqui, tá? Tudo isso, gente, eu vou navegando dentro da própria ferramenta, tá? E aí, se eu quiser, eu posso fazer uma extração disso para Excel, ou uma extração disso para um relatório, ou para um e-mail. Então, aqui eu consigo acompanhar os numerários, os documentos anexados, tudo isso dentro da plataforma. Vou acessar um outro processo aqui. Então, aqui eu tenho as invoices. Um ponto importante que o Analytics também me permite, eu posso lançar um diário dentro da própria ferramenta. Então, eu sei porque esse embarque estava com essa issue, né? Ah, eu tenho um documento que eu preciso anexar, eu também posso fazer por essa plataforma. Então, já estou vivendo aqui a plataforma, então eu posso estar fazendo a anexação de um documento diretamente aqui, tá? Então, além de eu poder fazer a análise, obviamente que eu vou poder contribuir com aquela informação que eu já tenho, ou com a informação que é pertinente eu estar consultando. O calendário de embarques, conforme eu mencionei, pessoal, que eu achei que é fantástico, que deixa eu retroagir aqui a um mês. Então, aqui eu tenho todos os embarques, aí ele vai ter uma coloração para me mostrar os que estão em embarque, os que estão aguardando aqui a comprovação de importação, os que estão aguardando o recebimento, né? E eu posso acessar também, no mesmo detalhe, cada embarque, onde eu vou ver as datas de cronograma que estão, os numerários que foram realizados dentro desse embarque, se eu tive diário, se eu tive documentação anexa. Deixa eu retroagir mais um pouquinho o meu mês aqui. Então, aqui, ó, alguns que já tiveram o recebimento. Então, eu posso acompanhar quais os dados da minha invoice, que datas do meu cronograma foram realizadas, que numerários eu tive lançados. Isso para qualquer embarque que eu tenha aqui, tá? E por si só, gente, já é um acompanhamento através de indicadores, tá? Conforme eu estou colocando para vocês, está separado por cor. Além do calendário de embarque, eu também posso estar fazendo acompanhamento através de relatórios, né? Então, vou, por exemplo, tirar aqui o meu relatório de notas fiscais emitidas, que ele já está com uma personalização, tá? Que, se eu não estou enganado, acho que foi criado pelo nosso colega França aqui, e que também é da arquitetura, e ele criou uma coloração por tipo de nota fiscal. Então, eu já consigo estar acompanhando os meus processos por tipo de nota baseado numa cor que eu estabeleci. Isso daqui eu posso fazer só nesse relatório de notas fiscais, Drummond? Não, você pode fazer isso em qualquer relatório dentro. Isso aqui é uma condição da tecnologia do Apex que te permite fazer
esse tipo de operação. Do mesmo jeito que eu posso, por exemplo, selecionar quais colunas eu vou querer ver e em que ordenação essas colunas vão estar sendo exibidas, né? Eu posso, por exemplo, estar configurando um filtro avançado, então eu posso estar montando uma condição de filtro específica por coluna e uma por linha específica do meu relatório. Aqui, gente, por si só já é uma área em que o cliente que quer explorar o dado da importação e da exportação, ou do câmbio, ou até da operação do OEA, ele já vai conseguir usar a ferramenta com uma forma bem dinâmica, né? Sem ele precisar ficar compondo novos relatórios. Ele pode estar modificando isso à medida que ele precisa, tá? Um outro ponto, como eu mencionei, todas as colunas aqui são filtros. Então, eu quero, por exemplo, vou filtrar tudo que é FOB, tá? Ele vai atribuir aqui o FOB dentro do meu filtro aqui, ó, FOB, e aí só vai exibir para mim o que é FOB, tá? Por exemplo, vou acrescentar um outro aqui, vou colocar apenas marítimo. Ó, eu consigo ver todas as notas fiscais de marítimo que já estão dentro daqueles filtros que eu estabeleci, tá? Também posso estar jogando essa informação por uma outra estrutura, conforme eu mencionei, tá? Então, um ponto importante, eu posso trabalhar dentro da planilha do próprio Analytics? Eu posso, mas eu também posso enviar isso aqui por e-mail, preciso compartilhar essa informação. Então, é uma outra possibilidade que o módulo também te dá. Aqui, gente, só para vocês experienciarem um pouquinho, os dashboards aqui da exportação, né? Então, eu vou ter aqui todos os percentuais aqui das etapas minhas do processo de exportação. Também posso fazer o drill down em todos eles aqui. Os meus embarques que estão próximos, né? Então, eu já vou ter resumos. Também vou ter aqui embarques por destino, né? Por origem, desculpa, de embarque. Então, eu consigo acompanhar. Eu quero ver todos que estão no Porto de Santos. Deixa eu ver. Eu acho que a minha consulta aqui não. Ele demorou para montar, a hora que ele foi retornar, eu cancelei, gente, desculpem. Mas vou deixar para vocês matarem a curiosidade dentro do Analytics conectado à própria base de vocês. Vou continuar aqui com o nosso ponto. Aqui eu também posso acompanhar, vai ter, como eu mencionei, alguns que vão me permitir, por exemplo, fazer o drill down da informação. Então, toda vez que aparece essa setinha, eu posso estar, né, buscando esses embarques especificamente aqui. Deixa eu acessar esses de aéreo aqui, deixa eu ver se ele vai montar para minha lista aqui rapidinho. Lara, a gente já vou abrir aqui para a gente estar fazendo a sessão de perguntas, tá? Pessoal, desculpem, justo esse relatório que eu busquei aqui, ele acabou não resultando. Mas não vou também explorar o ponto do câmbio, eu também posso ter a mesma coisa para os dashboards, e vou finalizar explicando um outro ponto bem importante, que é, Drummond, eu posso ter qualquer relatório? Pode, tá? A NSI já vai disponibilizar, tanto para importação, exportação, câmbio, para o workflow também vou ter relatórios, tá? Para o OEA eu também vou ter relatórios, também vou ter dashboards, aí eu depois convido os clientes aí para uma agenda específica para a gente conhecer em detalhes, mas o grande ponto que eu quero acrescentar e se eu tiver um que tem o meu layout? E se tiver um que tem o meu filtro, que tem as minhas características, eu posso estar incluindo ele no Analytics? Sim, tá? É uma customização, é um ponto bem importante da gente estar colocando para o público aqui, né? Então, o cliente não pode, por exemplo, por si só desenvolver, ele depende dos nossos times, mas o grande ponto o diferencial que isso pode trazer para a tua empresa, importador, exportador, o diferencial na tua operação, você tem um relatório, um gráfico que tem a tua roupagem, já tem o teu processo, já vai ter o mesmo formato do que você espera, já tem uma informação que o teu time já está acostumado a trabalhar e você pode estar formatando ele com as suas características também, tá? Pessoal, por último, eu vou só compartilhar com vocês aqui de que isso que a gente está colocando são todos cloud, é um serviço cloud, tá? Ambas ferramentas estão hospedadas aí dentro da nossa plataforma, dentro do nosso hosting aqui, que a gente já tem a parceria. Então, inclusive com o ISO 27001, que é um selo de segurança, então, tudo isso o cliente já se apodera quando ele está utilizando esses produtos que a gente está apresentando para vocês aqui. Bom, pessoal, eu vou, dentro do tempo que nos restou aqui, a gente tem 5 minutos,
Lara, vou pedir para você compartilhar comigo assim, as perguntas. Pode. Eu vou um ponto adicional, pessoal. Na sequência, a gente vai encaminhar para vocês um link de uma pesquisa de satisfação, tá? Para a gente poder, obviamente, estar melhorando os nossos próximos aqui e dando sequência aqui com as nossas agendas aqui de webinars. Então, a gente vai estar enviando para vocês uma pesquisa de satisfação, tá? Para coletar a opinião de vocês. Dura 1 minuto o preenchimento, é bem simples. É, eu recebi as seguintes dúvidas aqui, pessoal. Só um segundo. Uma das perguntas é se o lançamento da despesa ele vai atender para outras extensões além de um arquivo Excel. Eu preciso confirmar isso com o nosso time de produtos, tá, pessoal? Mas eu posso averiguar, depois a gente coleciona quem enviou especificamente essa pergunta e a gente submete para vocês. Essa resposta eu não vou conseguir pontuar para você aqui, mas eu entendi que é sobre aquele layout que a gente pode pré-formatar para para o lançamento das despesas, né? Tem um outro cliente que nos colocou se a gente tem é, camada de segurança chamada CPI, vai atender. Provavelmente, eu acho que essa camada que ele está mencionando é sobre a comunicação do e-commerce com o ERP dele, tá? Como a comunicação do deck vai ser com a plataforma e-commerce, eu não vejo nenhum problema, tá? Inclusive, um dos meus expertises é exatamente a integração com ERPs, e o CPI, se eu não estou enganado, é a integração que ele vai possuir com o SAP. Mas eu não vejo nenhum problema para essa comunicação, porque o deck vai se comunicar com o e-commerce e esse, por sua vez, vai submeter o dado para o ERP, como já acontece hoje, tá? OEA é uma plataforma nova. Na verdade, a gente já possui o produto hoje, a gente tem dentro do próprio e-commerce a gestão de riscos e compliance dentro do e-commerce. O Analytics, a única coisa que ele faz é a desopção desse dado, tá? Então, até aproveitando essa pergunta, mostrar rapidamente aqui, por exemplo, o dashboard do OEA, tá? Onde eu vou, por exemplo, acompanhar os indicadores aqui que eu tenho. Então, dos meus processos de exportação, dos meus processos de retificação de DI quebrados aqui por mês, né? Dentro da célula de governança, né? Quantos eu tive de status de projeto que foram iniciados, quantos com os documentos anexados em elaboração, não iniciados. Então, eu posso fazer também o drill down dessas informações. Então, posso ver aqui por agente que está operando também, né? Contratos de câmbio fora do prazo, isso também é um outro item que dentro do OEA, a conformidade é importante para a empresa também estar atuando, então a gente vai ter alguns dashboards já para atacar aqueles cenários que vão ser mais específicos, além dos relatórios também, mas inclusive não são poucos, né? Como por uma empresa se manter certificada no OEA, é bastante importante esse output de dados e de evidências e dos detalhes que ele tem ao longo da operação da gestão do operador econômico, mas todos eles aqui estão aqui contidos aqui dentro do Analytics, que o cliente pode estar fazendo esse acompanhamento. Deixa eu... o Analytics tem integração com sistemas do governo, agentes de carga, despachantes para atualizar em tempo real. O Analytics é uma plataforma conectada ao e-commerce, pessoal. Aí, o e-commerce, por sua vez, ele vai ter, sim, integração com Portal Único e Syscomex. Então, eu vou tanto para DI, do INPE, DUI, catálogo de produtos, etc., etc., eu vou ter essa integração. E, por sua vez, como o Analytics está integrado à nossa plataforma do e-commerce, então a resposta vai ser sim, você tem a integração da Analytics com eles por intermédio do e-commerce. Eu não vou ter a integração direta desses agentes no portal. O portal ele vai ser somente uma extração de dados do que a gente vai ter dentro da plataforma e-commerce Suite, tá? E aí, do tempo real, sim. Toda vez que eu tenho uma atualização dentro do e-commerce Suite, isso já vai refletir automaticamente dentro do Analytics. A conexão com o deck, com o Digital Assistant, pode resolver a integração de diversos tipos de documento em diversos formatos? Eu acredito que aí a gente precisaria avaliar um ponto importante, tá, gente? O digital ele vai ter a capacidade de pegar uma informação de um dado não estruturado. O deck ele pode receber um dado já estruturado, tá? Mas eu acho que a gente pode, eu não sei quem colocou a pergunta, mas aí eu convido para a gente fazer uma agenda específica para a gente debater um pouquinho mais sobre essa dúvida, tá?
mas o digital ele vai ter um cerne de buscar uma imagem e trazer essa imagem como um dado estruturado dentro da suíte. E o deck, eu já tenho um dado de certa forma estruturado, né, que eu posso estar recebendo tanto por uma API quanto pela própria tela. E aí a gente já está utilizando esse dado. O deck ele vai ter algumas particularidades. O digital ele vai ter também esse detalhe dele poder já extrair o dado direto de um documento, tá? Não sei se eles os dois integrados entre si, eu acho que seria uma ideia. Talvez são soluções que vão atender a resultados diferentes. Como é que é vinculado um anexo ou atualização da data via DEC? Sim, a gente pode tanto configurar, algumas entidades vão ser por embarque, por exemplo, os numerários a gente vai ter no embarque, tá, gente? Então, especificamente. Mas, por exemplo, o diário e a anexação de documentos eu posso ter, inclusive, na fatura também, tá? E aí, a referência vai ser o número da fatura ou o número do embarque, dependendo da entidade que você está projetando fazer esse anexo via DEC, tá? O manual, eu acredito que o manual do deck, eu não tenho certeza se ele já está dentro da nossa plataforma digital que você acessa do e-comics, mas eu posso confirmar esse dado também. Qualquer coisa, a gente, se o cliente tiver curiosidade, pode entrar em contato com a gente pode estar disponibilizando esse material das informações do manual de setup do deck, tá? O deck pode ser utilizado com uma aplicação do e-comics on-premise, tá, pessoal? Então, ele também pode ser integrado tanto para o processo, para um cliente que está operando com o e-comics Suite Cloud, quanto para o on-premise. Tanto o deck quanto o Analytics podem estar operando dentro desse formato, tá bom? Essa foi a última dúvida aqui. Bom, pessoal, eu agradeço aqui a presença de vocês. Encerro aqui em nome aqui do nosso time aqui da NSI, aqui do Renato e do time aqui da arquitetura. Obrigado pela presença de vocês aí. Espero que todos tenham aí um bom dia. Obrigado, pessoal. Até logo.